Oi, tá travando seu vídeo, não tô te conseguindo te ouvir. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Tô Tentar te tirar. ouvindo, mas o vídeo tá bem ruim, tá travando. Sua conexão deve estar ruim, não tá funcionando não. Piorou, né? Agora foi. Vai. Ih, tá travando muito, não tô te ouvindo direito não. Vídeo também? Não, o vídeo tá bom, só a voz agora. Então, peraí. Sem o fone. Ah, agora melhorou. Ah, então. Mas aí vê se tá soando o teu som de volta. Tá. Pois é, né? Problemas técnicos. Vê aí se tá bom assim agora. Ah, agora melhorou. Agora tá perfeito. Eu vou ter que ir sem fone. Mas tá conseguindo ouvir bem? Peraí que eu vou pegar o. Eu acho que eu vou pegar. Pior que se eu pegar o fone com fio não vai dar, deixa. Porque ele enfia por baixo. Mas Ah, o negócio que tá travando muito teu áudio, toda hora tá picotando. então, mas aí deve ser a internet. Ah, vai falando devagar, então. Bom, vamos lá, então. Já tem uma galerinha aí entrando, enquanto isso a gente vai começando aqui os trabalhos. Eu só. É, primeiro recado aí, enquanto a Lúcia acerta que ela tá com problemas técnicos. Queria falar para vocês que, na verdade, essa é uma série, né, de várias lives aí que a gente vai fazer sobre alguns assuntos. A ideia dessa live é a gente descomplicar um pouco o Lean, né, e a gente já vai conversar um pouquinho para quem não sabe o que é o Lean, né? Então, a gente vai fazer eu e a Lu aqui um bate-papo toda quinta-feira nesse horário de 7 horas. E aí, semanalmente, a gente vai divulgando os temas que a gente vai falar, mas a princípio a gente vai falar muito sobre como utilizar, né, as ferramentas aí do Lean e aplicar tudo isso na nossa vida pessoal, né? Tem muita gente que acha, né, que o Lean é só para a empresa, mas a gente consegue trazer muitos dos ensinamentos para a nossa vida, né? Então a gente vai falar sobre isso aí às quintas-feiras. O segundo recado é que a semana que vem a gente vai lançar aí mais uma série de lives, só que dessa vez a gente vai trazer algumas convidadas. Então tem alguns nomes aí já conhecidos, né, de mulheres no Lean. A gente vai falar um pouquinho de cozinha Lean, a gente vai falar de Toyota, então vai ser bem bacana e vai ser às terças-feiras também às 19 horas. E isso vai acontecer todo mês de maio, né? Começando na última terça-feira de abril. Para a gente começar nosso tema aí, né? Queria me apresentar para quem está aí assistindo a gente e ainda não me conhece. Eu sou Fernanda. Eu e a Lu, a gente fundou aí o Family, né? Foi uma ideia maluca aí que eu tive e que a Lu comprou. Então,
A gente está começando, né? A gente já vinha trabalhando bastante lá no LinkedIn, postando alguns temas relevantes, mas a gente viu que ainda faltava um pouquinho desse toque feminino aí nesse mundo de Lean. Então a gente começou esse movimento e tem uma galera aí que tá vindo com a gente. Então acompanha a gente aí que ainda vai vir muito conteúdo bacana. E aí eu quero deixar a Lu aí se apresentar agora para vocês. E, Lu, começa já a falar um pouquinho aí para o seu pai e para sua mãe o que é o Lean. Então, como você falou bem, a gente embarcou nessa ideia meio louca aí. Mas muito também do que a gente vê, e como a Fê falou, a gente vai ter várias séries diferentes aqui dentro do canal, né? E essa live que a gente está fazendo hoje, que é a primeira, é de uma série que a gente chamou de Descomplicando Lean. Porque faz muita parte, né? Quando alguém pergunta o que você faz, a gente tenta explicar, mas muita gente não faz parte da realidade, né? De todo mundo. É uma coisa que é nova, quando a gente até busca, dá um Google aí para ver sobre, a gente vê que não tem muita empresa e muito material, muito conteúdo divulgando realmente o que é, né? Vê como uma coisa muito superficial, então as pessoas não conseguem ter essa visão do que realmente isso pode ajudar a gente de fato no dia a dia, né? Às vezes parece que é alguma coisa muito distante. Então, me apresentando um pouquinho, né? Eu trabalho com a Fê hoje e a gente trabalha em melhoria contínua, que a gente usa, uma das filosofias é o Lean, né? Que a gente usa no nosso trabalho. Tanto eu quanto a Fê, a gente já pôde aplicar essa filosofia em diversos contextos diferentes, né? E a gente consegue ter a cada dia mais essa certeza de que dá para aplicar em tudo na vida, né? Então a gente queria começar, acho que tem muita gente nova, o canal é novo, então acho que a gente poderia resumir um pouquinho do que é o Lean para quem ainda não viu na prática ou já ouviu falar muito pouco, né? O que é o Lean? Tem muita gente que acha que é uma ferramenta ou é alguma coisa que só as grandes empresas que aplicam para eliminar alguns processos, para reduzir custo, né? Mas o Lean, na verdade, é uma filosofia operacional e ela busca um processo enxuto, né? Então, o que essa filosofia tem que a gente liga muito com questão de redução de desperdício, né? Para isso a gente precisa entender um pouquinho do contexto da onde ela surgiu. A Fê até lembrou aí que a gente vai ter uma outra série com várias mulheres que trabalham com Lean, falando sobre essa aplicação em diversos setores, e uma delas trabalha na Toyota, né? Então, foi exatamente lá onde surgiu essa filosofia. Então, no Toyota, no cenário de pós-guerra, então a gente imagina aí como que é um pós-guerra, né? O país totalmente devastado, a economia acabada, né? E nessa época a Toyota teve que se reinventar para poder se manter competitiva no mercado, né? Então, foi nesse contexto que eles começaram essa filosofia, que é o sistema Toyota de produção, né? Que é muito focada em valor para o cliente. E quando a gente fala de valor para o cliente, a gente vai ainda trazer aí na série algumas coisas mais específicas, mas é de entender realmente o que agrega valor para que o cliente vê valor no seu processo e eliminar os desperdícios, mas mantendo a qualidade, então esse é um ponto muito importante, reduzindo o tempo de processo, né, e reduzindo custos. Você quer completar aí? Eu sempre gosto de falar, né, que para mim o Lean, ele é uma forma de pensar, né? Então, a partir do momento que você muda a sua forma de pensar, você muda a sua maneira de enxergar o mundo. Até em uma outra conversa que eu tive, numa outra live que eu fiz, a gente brincou falando que é o bichinho do Lean, né? Que quando ele pica a gente não consegue mais enxergar o mundo de maneira diferente. Então, é uma mudança mesmo de mindset, é você passar a ver o mundo com olhos de eliminação de qualquer tipo de desperdício. Então, você se torna uma pessoa mais centrada, uma pessoa que busca
ser mais produtiva, né? De conseguir se planejar bem para executar de forma rápida e fácil. Então, eu gosto muito de falar isso, que assim, muito mais do que uma metodologia, né? Uma ferramenta, enfim, uma filosofia, é a gente pegar os conceitos da filosofia, internalizar e mudar a forma como a gente enxerga o mundo. Eu acho que isso traz muito mais benefício para a gente do que a gente falar de ferramenta, por exemplo, né? Então, para mim, né, eu acho que o Lean é muito isso. E aí a gente tem aqui no Brasil várias empresas, né, que estão aí tentando, algumas já têm bastante tempo, já têm sucesso, outras ainda estão engatinhando. Muitas desistiram pelo meio do caminho, né, porque a gente está falando de mudança de pensamento, então não é só pegar a caixinha de ferramenta e mandar as pessoas aplicarem, é cultura. E aí é aí que a gente enfrenta os nossos maiores desafios, né? E é onde as pessoas acabam desanimando um pouquinho também, porque não é fácil, né? Quando a gente fala de mudar as pessoas, é uma das coisas mais difíceis aí que a gente pode fazer, né? E ainda mais dentro de uma empresa, né? Que muita gente ainda hoje tem a mentalidade de que eu vou trabalhar, ganho meu dinheiro e volto para casa e, né, trabalho no trabalho, casa em casa. E aí a gente está vendo isso tudo muito mudar aí com as novas gerações, né? E aí a gente vem surgindo coisas novas, né? Mas que na verdade, se a gente for olhar, é tudo baseado no mesmo fundamento, no mesmo pensamento. É até interessante falar um pouquinho da metodologia ágil, né? Porque as metodologias ágeis que estão aí na moda hoje, quando a gente começa a estudar elas, a gente vê que, na verdade, elas surgiram do Lean, né? Porque o lean é enxuto, né? A palavra lean significa enxuto. Então, é você ser rápido, você ser ágil, você eliminar a maior quantidade de desperdícios para que teu processo flua de forma mais contínua possível. E isso é a metodologia ágil, né? A gente entregar resultado de forma rápida. Então, eu acho que, resumindo bem, né, um pouquinho aí do que é esse mundo aí nosso, eu acho que é essa junção, né, do que a Lu falou e disso aqui que eu falei. Eu acho que uma coisa legal também você falou de mudança de mindset, uma coisa que a gente vê muito é a questão de como tratar os problemas, né? A gente tem uma cultura hoje muito enraizada de que a gente tem que esconder os problemas, né? De que, assim, ou o problema é do outro e ele resolva. É errado, né? É errado você mostrar que você tem um problema. As pessoas enxergam de forma ruim. Esconder, né? Não pode, a gente não pode errar, né? Tem muito essa cultura enraizada. E o Lean, ele enxerga principalmente todo problema como uma oportunidade, né? Então, a gente fala muito que todo dia no nosso a gente fala, poxa, é ouro, o problema é ouro, a gente quer descobrir problema. A gente precisa muito mudar esse mindset para começar a falar de problemas, né? Isso é uma coisa bem legal também do nosso cotidiano, né? Mas Beleza. então, dentro dessa metodologia que envolve muita coisa, dessa filosofia, né? Que realmente é uma coisa de mudança de cultura, de mentalidade mesmo. Para trazer um pouco mais pra gente, pra nossa realidade, a gente resolveu fazer essa série linkando um pouco com a rotina pessoal. Porque a gente vê muito como aplicar essas ferramentas e essa filosofia dentro de grandes empresas, para um planejamento estratégico, para redução de desperdício, para aumentar a competitividade no mercado, né? Inclusive, a maioria das empresas só começam a implementar o Lean em momentos de crise. Então, você já deve ter visto diversos artigos aí agora, que várias empresas estão implementando o Lean agora, principalmente na área médica, hospitalar, né? Então, assim, justamente é na crise, é na necessidade, porque vem muito dessa pegada. Mas a gente pode aplicar na nossa vida, né? E aí a gente quer trazer a cada semana aqui um conceitozinho para explicar e mostrar que não é nenhum bicho de 7 cabeças e que se a gente começar a plantar essa sementinha, a gente começar a entender como a gente pode fazer isso na nossa vida pessoal, depois a gente pode implementar
no nosso trabalho, seja você autônomo ou se você trabalha numa empresa maior, né? E começar a mudar ali a sua parte quando você vê que você está contaminando muito mais gente, né? E hoje a nossa intenção era falar planejamento diário, né? Poxa, planejamento diário, dentro do Lean, a gente tentou fazer um link com o Hoshin Kanri. Uma palavrinha em japonês, assim como a maioria, né? Todas elas vêm do japonês. Mas nada mais é que se a gente pegar a tradução aí, né? Hoshin tá ligado à direção e Kanri à administração. Então, o que isso quer dizer pra gente? É saber se a gente está indo na direção certa, todo mundo na mesma estratégia da empresa, né? Então, no fundo, o Hoshin Kanri, ele quer dizer o seguinte, que ele está muito ligado a desdobramento estratégico. Então, a garantir que tudo aquilo que foi determinado como estratégia principal, pilar básico da norte verdadeiro da empresa, que ele seja desdobrado em todos os níveis hierárquicos, porque é isso que vai fazer isso sair do papel, né? Porque não adianta a gente ficar com planejamento estratégico somente lá em cima, na cúpula da empresa, e isso não descer para quem está de frente ali nas operações, nas atividades diárias. E isso é o que me propõe o tempo inteiro, né? Acho que fazendo um paralelo aí com a vida, né, da gente, acho que o momento onde todo mundo faz o seu planejamento estratégico pessoal aí é na virada do ano, né? Normalmente é ali, meia-noite um do dia 1º, né, de janeiro, a gente está lá fazendo várias promessas, dizendo que a gente vai ir para academia, que a gente vai perder peso, que a gente vai comer melhor, que a gente vai fazer isso, aquilo, outro, né? E aí a gente coloca nossos objetivos, mas aí eu acho que o segundo ponto, né, que é o que falha e faz com que a gente não alcance isso, é o planejamento, né? Porque a gente diz que vai fazer, mas a gente não desdobra, não planeja, não cria plano de ação, e aí no meio do caminho tudo isso já se perdeu, né? E aí no próximo ano a gente fala de novo que quer fazer tudo aquilo. E isso é um fato, foi legal você falar disso, porque justamente nessa virada de ano que todo mundo quer começar a mudar a vida, fazer tudo diferente, né? Aí fica aquele desespero, sai dando tiro para tudo e quanto é lado, compra 30 mil livros de autoajuda, aquele famoso milagre da manhã, aí sai falando, nossa, eu vou aplicar tudo isso na minha vida, né? Mas aí faltou o básico. Isso faz sentido para você? Esse é um ponto muito legal, né? Porque quais são os pilares básicos de um planejamento estratégico que a gente pode trazer para o planejamento estratégico pessoal, né? É estabelecer a visão organizacional, depois desenvolver os principais objetivos, depois desdobrar em metas e detalhar essas metas, né? E fazer revisões periódicas, que é isso que a Fê falou. E no ano que vem a gente estava fazendo todas essas promessas de novo, né? Porque a gente não planejou direito. Só falar pra galera aí, quem quiser perguntar, tá, gente? Pode interagir aí no chat, fazer pergunta, tirar dúvida. Pergunta, Fê, tem um botãozinho que você coloca ali que as pessoas vão mandar em caixinha de pergunta. Mas aí vou continuar aqui. Então, esse primeiro pilar que eu estava falando com vocês, que é assim, primeira coisa de um planejamento estratégico, seja ele pessoal ou organizacional, é estabelecer a visão. Então, isso é muito importante. Aí, qual o paralelo que a gente faz aqui com o planejamento pessoal? Não adianta você sair atirando para tudo e qualquer lado. Você tem que parar, que é uma coisa muito difícil para a gente também, porque é muito cultural daqui do brasileiro, principalmente, que é não gastar um tempo planejando, é já querer partir para ação, né? E a gente sai fazendo um monte de ação que o brasileiro, ele é muito de iniciativa e muito pouco de acabativa, né? Acho que essa é a nossa realidade. Exatamente. A gente vê isso em todas as esferas, né? Mas aí o que a gente tem que fazer então? Estabelecer essa visão. E aí eu gosto de dar esse exemplo porque eu juro que eu já fiz isso na minha vida. Eu tenho até o livro aqui. Eu comprei o livro Milagre da Manhã, li ele inteirinho. Falei, nossa, eu vou aplicar isso. Eu falei, cara, eu não quero acordar às 5 horas da manhã. Não é pra mim.
eu não quero começar a meditar agora, isso não faz sentido nesse momento da minha vida pra mim. Por que que eu vou ter que ficar seguindo isso, tipo uma receita de bolo, sabe? E a gente ainda se culpa, né? Porque a gente não consegue, aquilo não conversa com a nossa realidade, a gente fala, caraca, todo mundo faz, eu sou a única que não consigo, como assim? E aí, uma coisa que era para aliviar, né, o nosso estresse, a nossa ansiedade, para que a gente consiga ter um planejamento melhor, uma acabativa melhor, acaba gerando na gente uma ansiedade, né? Não, e mesmo quando a gente consegue fazer, colocar em prática aquilo, às vezes você fala assim, ah, não, beleza, então eu vou seguir a risca. Eu vou começar a meditar, eu vou meditar todo dia o ano inteiro. Chega no final do ano, você fala, cara, fez sentido pra mim? Eu fiquei fazendo isso o ano inteiro, o que isso me trouxe de benefício que eu enxerguei, né? Então, assim, isso depende muito. É muito da situação que você tá. Por isso que a gente fala de revisões periódicas, né? Então, por exemplo, nenhuma empresa e ninguém que fez um planejamento pessoal no início do ano tinha previsto essa pandemia que a gente está passando aqui agora. Então, é a hora de revisar também, né? E ver se o que a gente tinha planejado continua fazendo sentido ou não. Para a gente não Sim. ficar fazendo coisas aleatoriamente. Então, assim, muito do que a gente queria trazer aqui é essa ajuda de como fazer alguma coisa que faça sentido para você. Então, acho que a primeira coisa é você identificar, para a gente falar aí de planejamento estratégico pessoal, né? Identificar quais são os principais pilares da sua vida, né? E o porquê que eles são relevantes. Quando a gente fala isso para o pessoal, se a gente for fazendo um paralelo com a empresa, ela está começando a definir o quê? Missão, valores, né? Que vai ser o norte verdadeiro a ser desdobrado por todos os colaboradores daquela empresa. Então, com a gente é o seguinte, é o que a gente gostaria de propor aqui. Primeira coisa, não adianta chegar lá, comprar aquele monte de planner e não saber o que fazer com aquilo, sair colocando ação. Então, primeira coisa, defina os pilares da sua vida, os mais importantes, e o porquê que eles são relevantes. Então, por exemplo, saúde, finanças, emprego, família, né? Então, defina esses pilares e o porquê que cada um deles é relevante para você. Como se você estivesse definindo a visão do seu planejamento estratégico, da sua empresa, do seu negócio, da Luísa, né? Da Fernanda. Qual é a sua visão? Então, isso precisa estar muito claro para você primeiro. Então, esse seria o primeiro. Lembrando que isso pode mudar, né? A vida muda, a gente muda e os pilares também podem mudar. Os pilares aqui, eles são diferentes do que você considera inegociável na sua vida, né? Tipo, eu sou uma pessoa honesta e isso para mim é inegociável, isso nunca vai mudar. Esses pilares aqui que a gente está falando são objetivos que você tem na sua vida, né? Para o próximo ano, quanto a temporalidade que você estiver imaginando. Então, por exemplo, hoje, um dos meus pilares é carreira. Então, eu me planejo para isso. Tudo que eu faço hoje é pensando nos meus objetivos de carreira. Então, eu sei que, por exemplo, eu não vou ter filho por agora, porque não né, um dos meus pilares no momento não é família, eu estou focando na minha carreira. Mas pode ser que daqui a um ano isso mude, eu saia, né, um pouco de cena o pilar carreira e entre o pilar família. E aí eu vou montar um plano em cima desse pilar para poder atingir os meus objetivos. Seria mais ou menos isso, né, Lu? Exatamente. Porque dependendo do seu momento de vida, na hora que você mapear os pilares da sua vida, por que eles são relevantes, essa relevância vai mudando, a priorização ali vai mudando, né? E isso é natural. É uma coisa que o Lean, a filosofia, quem trabalha com filosofia Lean já está super acostumado. É mudança. É a gente ser rápido e ágil na mudança e perceber a mudança e rapidamente mudar de direção para acompanhar aquilo ali, né? Isso na nossa vida pessoal tem que ser assim também. A gente tem aquele termo da moda aí agora que é resiliência, né? Mas nada mais é que o básico. A gente tem que nadar conforme a maré, né? E a gente tem que saber repriorizar as coisas também conforme o contexto, né?
E aí, uma ferramenta que o Lean traz dentro disso, para a gente poder começar a pensar em quais os objetivos que a gente vai colocar para a gente dentro desses pilares, é a matriz SWOT. Acho que muita gente já ouviu falar, mas nada mais é que uma sopinha de letras aí, todas vindo do inglês, que é uma matriz de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. O que é isso? É você olhar, no nosso caso, como a gente está falando de planejamento pessoal, é você olhar para você e identificar em você, relacionado a esse pilar que a gente está falando, seja ele carreira, ou saúde, ou família, e identificar quais são as suas características, o que você tem dentro de você que é bom, que aí vai ser uma oportunidade, Ih, Fê, me ajuda aí, fugiu agora que eu tô falando, só lembrando da palavra em inglês. Mas é uma qualidade, é uma força, né? Eu tô com strength. Força. Quais são as suas fraquezas? Às vezes, quando você tá falando ali do seu pilar de saúde, né? Aí, poxa, você já sabe que, cara, uma fraqueza minha é que eu não consigo seguir um plano alimentar, não consigo seguir dieta. Ou eu não consigo seguir uma rotina de exercício, é uma fraqueza minha. Né? Então, você já mapeando isso, você começa a planejar e entender quais são os objetivos que vão fazer sentido para você, né? E aí, quando a gente fala de ameaça e oportunidade, é fazer isso olhando para o ambiente. Então, você olhou para você primeiro, para identificar em você as suas características fortes e a serem trabalhadas. E aí, depois você vai olhar para o ambiente. Né? Então, por exemplo, essa questão da quarentena é alguma coisa que veio externa e que impactou a gente de alguma forma, né? Então, na hora da gente fazer a nossa revisão aí dos nossos pilares, da nossa matriz SWOT, você vai colocar ela lá como oportunidade ou como ameaça. Porque isso é muito interessante também. Quando a gente fala de evento externo, quando a gente fala de empresas, por exemplo, tem empresas que estão fazendo um suco desse problema que a gente está identificando aí da pandemia agora. Tem muita empresa que está lucrando, que está se reinventando e que está tratando isso como uma oportunidade, né? Até não só empresas, né? Como fabricar álcool gel. Olha o boom de demanda que eles tiveram aí, né? Não só a empresa, né? As próprias pessoas, né? A gente vê muita gente se reinventando, muitos profissionais que perderam o emprego e agora estão tendo coragem de fazer outras coisas que até então não tinham coragem. É isso, né? Quando a Toyota surgiu com toda essa mudança de pensamento, de forma de enxergar o mundo, foi isso, né? Foi após uma crise, uma guerra no qual não tinha outra opção. Você tinha que enxergar diferente, senão você ia morrer. Você não tinha para onde correr. E é isso, a gente só gera mudança na nossa vida, né? Mudanças drásticas, rupturas, quando a gente tem esse tipo de situação acontecendo, né? Quando a gente tem uma guerra, uma pandemia, quando algum evento muito marcante acontece na nossa vida, né? Fora isso, normalmente a gente fica ali na nossa zona de conforto, né? Exatamente. Então, até falando nesse momento, uma ideia muito legal é você fazer essa análise SWOT aí, até pensando às vezes em carreira mesmo. Às vezes o seu negócio foi super afetado, o que você fazia, por exemplo, se você tinha uma loja comercial aqui, você está com ela fechada e tal, então você começar a analisar isso para ver outras saídas, né, para se reinventar. Então é muito legal você mapear esses pontos fortes, pontos fracos, né, e ver o que você vai focar. Porque tem muito isso também. Às vezes a gente quer muito focar no que é ruim para fazer aquilo ficar bom na gente. Mas a gente esquece de aproveitar o que a gente já tem de muito bom, né? E transformar aquilo dali num poder maior ainda. Né? Então, Sim. Isso é muito importante a gente fazer essa análise. E aí, depois que a gente faz essa análise, que a gente identifica esses pontos, fica muito mais fácil da gente determinar objetivos, né? Então, por exemplo, se eu já estou falando do meu pilar saúde e eu sei que eu tenho uma dificuldade de seguir uma dieta, cara,
dentro de algum objetivo meu, eu vou ter que pedir uma ajuda para isso, eu vou ter que consultar um profissional. Não adianta eu querer baixar um aplicativo e eu mesma montar uma dieta baseada na macro que ele vai me dar, porque eu não vou conseguir. Eu já sei que isso é um ponto fraco meu, né? É a famosa análise de causa, né? A gente vai fazer aí um Ishikawa para levantar as possíveis causas aí dessa nossa dificuldade. E aí o legal é que você cria plano de ação para isso, né? Então, pô, se eu sou uma pessoa que gosto muito de doce, por exemplo, e cara, eu decidi que eu vou parar de comer doce, eu vou entrar numa dieta, eu vou emagrecer. Eu vou para uma festa, eu vou para algum lugar e eu não vou levar. Eu vou chegar lá e vou me deparar com um monte de doce. E aí? Isso vai ativar meu gatilho. Qual é a ação, né? Qual é o plano de reação que eu criei para quando chegar nessa festa eu conseguir resistir, né? Então, acho que para tudo na vida a gente tem que ter um plano de ação e também um plano de reação. O que você acha disso? Não, é exatamente isso. Porque, igual você falou, quando você se prepara, você já sabe o que fazer. Porque, até assim, quem já leu aí alguma coisa do Poder da Mente, ou esses livros relacionados, eles falam muito disso. O nosso cérebro, ele funciona assim. Então, intuitivamente, ele vai buscar o seu hábito, né? Então, ele vai associar aquelas lembranças e vai disparar a sua ação para o que ele já conhece e para o que ele sabe que traz satisfação para você. Então, se você não tiver uma expectativa, já esperar isso, já tiver ciente de que isso é um risco e se preparar para isso, você não vai conseguir passar. Eu até posso usar um exemplo meu, né? Cara, eu amo doce. Eu sei que eu não posso comer nada que tenha leite de vaca. Cara, se eu vou as pessoas ficam rindo da minha cara, mas é a minha forma de me proteger disso, porque eu amo doce. Cheguei numa festa que nem a Fê falou, eu vou ver um monte de docinho, todo mundo comendo, eu vou querer comer. Aí o que vai acontecer se eu não me preparar? Eu vou comer e vou passar mal pra caramba, né? Eu quero isso? Não. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou preparada. Eu levo uma barrinha pequena de chocolate que eu posso comer dentro da bolsa, porque eu sei que na hora que chegar a minha vontade, eu vou comer a minha e vou estar satisfeita e acabou, eu passei por aquela situação, né? Sem me frustrar depois. E isso vale para tudo, né? Então, mais uma vez, a questão do planejamento, você está preparado para isso. Por isso que é muito importante a gente conhecer as nossas fraquezas nesse sentido. Se você sabe que você está fazendo dieta e que isso é um gatilho para você, você tem que começar a trabalhar isso também na sua mente, né? Então, você às vezes vai procurar uma parte de terapia que vai trabalhar isso em você, porque quando você ficar indo só, que é muito que a gente fala, né? Quando a gente vai fazer uma análise de causa, se você não vai lá na raiz, você fica trabalhando o efeito. E aí não adianta. Então, a gente tem que sempre trabalhar a raiz do problema, né? Então, Sim. tá tudo muito conectado. E não é nada diferente do que acontece dentro de uma empresa, né? Quando você tem lá os funcionários que, na maioria das vezes, acham que porque eles já fazem aquilo há anos daquele jeito, não tem por que mudar, eles sempre deu certo, né? A famosa frase que a gente escuta, eu sempre fiz assim, sempre deu certo, por que que eu vou mudar e fazer diferente? É a mesma coisa na nossa vida, né? É mudança de hábito mesmo. E na empresa é isso que acontece. E a gente tem que criar, além do plano de ação, a gente tem que ter um plano de reação. E, cara, o mais importante de tudo, a gente tem que fazer o acompanhamento de tudo que a gente fez. Porque se a gente não fizer esse acompanhamento, mais uma vez, a gente está falando de mudança de forma de pensar das pessoas. Isso é uma das coisas mais difíceis da gente conseguir fazer. Então, assim. É muito difícil, né? Você precisa ter uma forma de acompanhar isso e de fazer uma avaliação se aquilo tá se mantendo, está sendo eficaz, se você precisa gerar um outro plano de ação, se você de fato chegou na causa raiz daquele problema e se você realmente resolveu, né? Porque se você, é isso que você falou, se você não foi na causa raiz, você fez uma ação para atingir o efeito. E o efeito é aquilo que a gente vê ali que a gente não sabe o que está por trás, né? Só que, na verdade, é o que está por trás que causa aquilo. Então, não adianta a gente atacar só o efeito, que é o que a gente está vendo.
que é o que a gente chama de ação paliativa, né? Muitas vezes o que a gente faz. Normalmente, quando a gente quer emagrecer na nossa vida, a gente fala que vai fazer uma dieta. Cara, dieta nada mais é do que ação paliativa. A gente não está indo na causa raiz, na origem do problema. A origem do problema é os seus hábitos alimentares. Se você não mudar ele para sempre, você vai fazer dieta durante 2, 3 meses, que é o máximo que uma pessoa aguenta fazer dieta, e depois você vai voltar para os seus hábitos normais e nada vai ter mudado, né? Você emagreceu lá seus 10 quilos, daqui a 6 meses você engordou de novo os seus 10 quilos. E é muito legal você falar disso, da questão do acompanhamento, Fê, porque está muito ligado também a como você define o seu objetivo. Então, assim, quando a gente estava falando lá do planejamento pessoal, você definiu o pilar da sua vida e por que ele é relevante, né? E aí você tem que começar a definir os seus objetivos ali. Você vai começar a definir os objetivos para o ano, por exemplo. Então, até uma ferramenta que a gente usa é o SMART, que é uma forma bem estruturada de definir um objetivo. Porque muitas vezes a gente coloca esse tipo de objetivo. Eu quero emagrecer. Cara, isso é muito vago. Como você vai saber se você atingiu ou não esse objetivo no final do ano? Se você emagreceu 1 quilo, você atingiu o objetivo seu? Você pode chegar no final do ano e emagrecer 1 quilo, mas e aí? Era o seu objetivo real? Então, essa ferramenta, ela fala que a gente deve ser específico, o mais específico possível na hora de definir um objetivo. Esse objetivo ele tem que ser mensurável, né? Então, é o que a gente está falando. Quantos quilos você precisa emagrecer, né? Então, ele tem que ser mensurável. Acho que um específico legal seria eu quero emagrecer com a mudança dos meus hábitos alimentares, ou eu quero emagrecer praticando exercício, e aí o mensurável é o número, né? Então, eu quero emagrecer 10 quilos praticando exercício, ou eu quero emagrecer 5 quilos mudando os meus hábitos alimentares. Então, é isso, eu fui específico e também, né, fui mensurável. Exato. Aí depois a gente tem que continuar. E ele tem que ser o quê? Ele tem que ser atingível, ele tem que ser realista, né? Então, assim, igual a Fê deu o exemplo. Eu preciso emagrecer 10 quilos com exercício físico. Para você, atualmente, isso é atingível? Porque não adianta a gente querer já mirar lá em cima se a gente não deu o primeiro passo, né? Que é muito do que a gente traz do conceito de melhoria contínua. A gente atinge o primeiro degrau, aí a gente roda um ciclo de melhoria para atingir o segundo e assim por diante. Eu não vou pulando degraus ali, né? Então, ele tem que ser atingível. Então, na hora de definir o seu objetivo, defina um objetivo atingível. Quando você atingir aquele objetivo, você vai propor outro. E aí você vai para o próximo. Quando você chegar na meta, você dobra a meta. E ele tem que ser focado no tempo, porque assim, beleza, você quer perder esses 10 quilos até quando? Porque às vezes, e isso está muito associável a saber se ele é atingível ou não. Você quer perder 10 quilos até junho, ou você quer perder 10 quilos até dezembro, né? Então, isso também é muito importante. E a importância, né? Eu acho que a importância disso tudo é você não se frustrar, porque quando a gente não define uma meta, né, smart, a gente simplesmente joga aí um número, enfim, ou define alguma coisa muito vaga, muito abrangente. Normalmente o que a gente consegue é ficar frustrado, porque a gente não fez um pacto, né, específico com a gente mesmo. Então, é o que acontece nas empresas. Quando a gente define um objetivo, seja redução de custo, aumento de produtividade, o que quer que seja, né? Qual o indicador que a gente quer alcançar, como é que eu vou cobrar do time chegar naquele resultado, né? Se eu não fui específico no que eu quero, se eu não disse qual é o número que eu quero atingir, se eu não falei qual é o prazo que essas pessoas têm para chegar nesse resultado. Então, hoje acho que as empresas ainda têm também muita dificuldade, não é só a gente na nossa vida pessoal. De maneira geral, as empresas também têm muita dificuldade de mensurar e de ser assertivo, né? Ser smart no que elas querem definir como meta. Por isso que a gente se frustra muito, né? Porque a gente acaba deixando os nossos objetivos muito amplos. E aí a gente fala, não, quando chegar eu vejo.
E aí a gente nunca sabe aonde quer se chegar, né? Então, eu acho que isso é de suma importância, você ter uma meta smart para qualquer coisa que você faça na sua vida. E que ela esteja atrelada com o pilar, né? Exatamente. Porque Tem que senão a estar gente alinhado com a não sabe estratégia, onde senão quer não faz chegar, sentido. qualquer lugar tá bom, né? E eu Exatamente. acho que esse é um ponto também muito que acontece demais, que é assim, você atinge o objetivo e fala, e aí? Né? Não tinha E nada a ver agora? com a visão estratégica da empresa. Você sai criando. Quem nunca trabalhou em algum projeto que você saiu fazer não era aquilo, né? Porque não foi bem definido, não estava bem alinhado. Então a gente sai fazendo, não sabe nem para quê, né? Então isso É isso. acontece muito, tanto na vida pessoal quanto no trabalho também, né? Na vida profissional. E uma coisa muito importante, depois que você conseguiu definir bem esses objetivos, e ele está definido da forma smart, é você não guardar o negócio lá na gaveta e esperar lá o prazo que você tinha colocado, que era, no nosso caso pessoal, era no final do ano, para eu olhar se deu certo ou não. Porque 99% de chance de você chegar lá no final do ano e falar, ih, deu certo não. E aí você vai programar de novo para o ano que vem. Então, é o que a gente bate muito na tecla também, que é a parte do acompanhamento, do monitoramento. Isso serve para projeto, isso serve para qualquer coisa que você faça na vida profissional ou na sua vida pessoal. Então, se você não definir uma frequência de monitoramento daquilo ali, os indicadores que vão demonstrar se você está no caminho ou não, para você poder visitar aquele processo, aquela ação, e se ela estiver saindo do caminho, você conseguir trazê-la de volta para o caminho, vai chegar lá no final e já desviou demais, já era, né? Então, essa é uma parte muito importante. E como que a gente pode fazer isso, né? Dentro de uma empresa, a gente define indicadores, a gente define, às vezes, auditorias, gambas, né? Você ir, de fato, no chão de fábrica e acompanhar a atividade para ver se está surtindo o efeito que você imaginou com aquela ação, por exemplo. E como você pode fazer isso na sua vida pessoal, né? Quando a gente está falando, por exemplo, aí da dieta. Cara, tem que se pesar, você define uma frequência lá, eu vou olhar todo mês, eu vou me pesar e vou ver se eu emagreci ou não. Se eu tinha me proposto lá a fazer atividade física todos os dias, eu vou, sei lá, imprimir um calendário e colar na porta da geladeira para eu ir marcando os dias que eu fiz e o que eu não fiz. Ou eu vou baixar um aplicativo de acompanhamento de hábito, que tem um monte já aí grátis, para ficar monitorando se eu fiz ou não. Né, E é ver se eu... aquilo, né? Importante também é a gente ressaltar que, pelo menos na minha opinião, meta não é imutável, né? A gente pode chegar num certo ponto e ver que aquela meta que a gente achou que fazia sentido no início não faz mais sentido, ou porque tudo mudou no meio do caminho. Então, eu acho que essa crise aí que a gente está vivendo já mostra isso pra gente, né? Todo mundo tinha muitas metas aí para esse ano, para esse período. Eu mesmo tinha um intercâmbio marcado agora para maio. E, cara, eu tive que cancelar, vou fazer o quê, né? É alheio à minha vontade. Então, é importante a gente saber também que dá para ser flexível, né? Pô, não é porque eu defini uma meta lá que eu vou carregar essa meta como uma corrente, né? Arrastando isso para o resto da minha vida. É, eu vou modificando conforme a necessidade. Aproveitar para falar um pouquinho aqui, tem uma pergunta. A Carol perguntou assim. Algo que sempre me gera dúvida em projetos é como sei o percentual que posso melhorar. O que você acha? O que você acha sobre isso? Qual é a dica que você dá, Lu, para Como ela? saber o percentual que você pode melhorar para você criar Isso, uma meta? do indicador, né? Acho que a dúvida dela é como que eu defino uma meta, né? Smart aí, como que eu sei qual é o target que eu defino, né? Então, o que a gente vivencia muito nas empresas é assim, a gente tem um histórico, né? Normalmente, quando é uma ocorrência ou alguma coisa assim, a gente tem um problema, a gente tem um histórico que a gente já mapeia, já sabe quanto aquilo está acontecendo. E isso é muito importante, eu acho, Fê. As pessoas acham, muitas vezes, que a gente tem que fazer essas definições sozinhos. Assim, eu tenho que
eu que às vezes estou ali puxando aquela ferramenta, né? Que tô funcionando como um coach ali para definir esses objetivos e essas metas, eu não conheço a fundo daquele processo, porque eu não executo ele. Então, a importância de um time multidisciplinar, porque como que a gente vai desdobra isso na realidade? Cara, a gente já tem que começar a pensar qual o percentual de melhoria que cada ação vai gerar para eu poder montar o todo, né? Então, se a gente já tem uma expectativa de que com aquela ação a gente vai eliminar tal problema, eliminando aquele problema, quantos por cento eu melhoro, né? Eu acho que um outro caminho também. Eu acho que, Carol, não tem uma resposta certa, né, para essa pergunta. Existem várias possibilidades. Uma é essa que a Lu falou, outra é, cara, você olhar histórico, se você é uma pessoa ou uma empresa que tem dados, cara, é baseado no histórico dos dados que você vai dizer o quanto que você consegue melhorar ou aumentar ou reduzir percentualmente. Você não vai adivinhar, você vai pegar o histórico disso e analisar para ver o que é possível e o que não é possível. Se você não tem histórico, uma terceira possibilidade é você ir para o Gemba medir. Então, cara, eu não tenho ideia de quanto é isso, nunca medi, não sei. Então, peraí, eu não vou definir meta agora, eu vou lá primeiro e vou medir. Vou falar, cara, eu vou começar a acompanhar isso aqui, criar um mínimo de histórico de conhecimento desse processo para eu poder definir essa meta. Então, só aí a gente já tem três possibilidades de recurso para definição de meta. E isso tem que estar sempre atrelado com a parte que a gente tinha falado do acompanhamento e das revisões, porque assim, cara, a gente às vezes, mesmo baseando-se em histórico, em alguma coisa assim, a gente vai colocar uma meta que a gente atingiu e a gente cria o próximo ciclo de melhoria. Às vezes a gente colocou uma meta que, na verdade, a gente não conseguiu estimar tão bem e a gente colocou ela muito baixa, já atingiu, vai para o próximo, aumenta, né? Vai para o próximo ciclo. É passo a passo mesmo. Não tem Ela até comentou aqui, né, que em situações de crise, sim, a gente muda a meta, mas que em situações normais é importante uma justificativa, né, para que a gente faça essa mudança. Eu costumo falar que, cara, quando você define meta, você está definindo um compromisso. Então, se você não tem certeza daquilo, cara, ou você não define e fala, cara, não vou definir, bato meu pé aqui e digo que eu vou estudar mais para poder colocar uma meta plausível. Ou se você tiver que definir, porque a gente sabe que a gente trabalha em empresas, né? E muitas vezes a gente não tem essa escolha, cara, joga para baixo, pega, joga uma meta baixa e vai analisando. Se você vê que você atingiu essa meta muito fácil, é isso que você falou, Lu. Dobra, triplica e vai aumentando, vai rodando ciclos pequenos de melhoria até você entender aquele teu indicador, né? Entendi o meu indicador, agora eu consigo colocar uma meta assertiva. Mas enquanto eu não entendo, eu vou fazendo ciclos pequenos ou eu simplesmente falo, cara, não tenho como definir essa meta. Eu acho que na nossa vida pessoal é mais fácil a gente falar que não tem como definir, né? Estudar, analisar um pouco mais. E aí a gente faz uma coisa mais assertiva. Já dentro das empresas, a gente muitas vezes não tem essa opção. Então, são acordos que a gente vai fazendo. Falar, pô, eu não tenho certeza se eu consigo atingir isso, então vamos quebrar essa meta em 3, 4 ciclos e vamos ver como é que isso se comporta. É esse tipo de negociação que a gente precisa fazer aí no dia a dia. Mas eu acho que é isso que as empresas já começaram a entender, porque se a gente começar a fazer um paralelo, há muito pouco tempo atrás, as empresas faziam metas anuais. Hoje a gente já vê resultado trimestral. Então, assim, as empresas começaram a entender isso, que não adianta às vezes eu querer fazer um planejamento estratégico do ano inteiro, sendo que eu tenho muita coisa que influencia, que vai acontecer no meio do caminho, que vai mudar essa direção. A gente vive num mundo VUCA, né? Que, cara, é instável, é imprevisível, a gente não sabe daqui a 2 meses aonde a gente vai estar.
Então, você firmar compromissos muito longos, né? Acho que cada vez mais as empresas estão vendo isso. Então, como a gente falou lá no começo da live, né? O método ágil ele veio para quebrar esse paradigma, né? De que projeto precisa demorar 1 ano, 6 meses, 8 meses. O mesmo projeto que a gente faria em 1 ano, cara, a gente quebra ele em pequenas entregas e vai gerando valor ao longo do processo. Então, nada mais do que a metodologia ágil ela faz é isso. Ela pega uma entrega de valor grande, né, a entrega final de valor, que na metodologia é mais tradicional aí, num PMBOK, por exemplo, você entrega o pacote de criação de valor só no final, né? Então, o cliente fica ali 1 ano esperando para ver valor no que você está fazendo. Só que hoje, cara, o mundo é ágil, né? As pessoas querem enxergar o valor rápido. Então, o que a metodologia ágil fez foi isso. Ela foi enxuta, ela foi linha. Ela pegou essa super entrega e quebrou em pequenas partes que vai se gerando esse valor para o cliente, esse sentimento de satisfação para o cliente ao longo da construção do projeto. No final, o cara já está satisfeito, porque ele já viu, né, os resultados sendo entregues ao longo desse período. Então, mais uma vez, a gente não cria nada, né? A gente pega o que já existe e transforma. E o mundo, conforme vai mudando, é que vai criando a necessidade. É isso. O Fê, eu estava lendo aqui, o Gilberto até falou aqui, ó. Imagino que o primeiro passo é fazer uma média dos seus resultados, analisar os maiores e as frequências que foram obtidas, e aí jogar um pouco acima. Isso está muito atrelado também ao Seis Sigma, né? Que também vem aí e conversa bastante com a filosofia Lean, né? Que nada mais é que a gente trabalhar realmente com essa parte estatística. Eu entender os pontos que saíram daquela minha frequência, que seria a que a gente definiu como ótima ali, que a gente vê que no processo normal ela é atingível, e entender esses pontos que saíram e o porquê para poder voltar para aquele ponto ótimo, né? Então é exatamente isso. Quando a gente fala de quando você não tem dado histórico, consegue definir uma meta e você começar a medir, é justamente para ver qual que é o seu ponto ótimo, atingível ali, né? Sim. E existem vários recursos para isso, né? Eu acho que a gente pode até fazer uma outra live aí para falar especificamente de indicadores, né? Já que é um assunto que é bem polêmico, mas existem vários recursos para você construir um indicador. Se você não tem uma meta, não tem histórico, cara, você pode trabalhar com limite de controle e vai se estabilizando o processo até você entender como é que é a oscilação dele para que você gere uma meta. Enfim, tem várias formas de você fazer isso. Mas voltando ao nosso tema aí, né, de planejamento pessoal, que já já a gente vai precisar encerrar a live, como que a gente conclui isso aí, né, Lu? Como que a gente faz o acompanhamento? Como que a gente dá seguimento nisso? E qual é o próximo tema, né, que a gente vai falar semana que vem? Não, eu acho que é isso do que a gente já falou, que a parte mais importante é o acompanhamento. Você não esperar chegar, já que a gente está falando de planejamento pessoal. Se você decidiu fazer um planejamento pessoal para o ano, coloque aí as suas revisões durante o ano, defina quais os indicadores que você vai criar, né? Então, é real isso. Tipo, eu defini, por exemplo, na minha vida que eu quero fazer atividade física, seja ela qual for, nem seja uma yoga, uma meditação, sei lá, todos os dias. Baixa aí o aplicativo, eu uso o Strides, que é um aplicativo de hábito, e todo dia que eu faço eu marco lá verdinho, o dia que eu não fiz eu marco vermelhinho. E aí eu vou acompanhando para ver como é que tá essa minha meta. Então, eu acho que é isso. Criar um plano de monitoramento também, para acompanhar e garantir que no final a gente vai atingir esse resultado, né? O que você acha, Fê? Tem mais alguma coisa para colocar sobre a parte de acompanhamento? Eu acho que é isso, né? O acompanhamento nada mais é do que a gente voltar, né, de tempos em tempos, e aí eu acho que é importante a gente definir uma frequência para isso, para rever os objetivos, né? Para a gente ver quais foram as ações que a gente disse que ia fazer
Eu acho que a gente tem essas duas possibilidades, né? De acompanhar no curto prazo, que é isso que você falou, que você ter ali, né, um calendar, um aplicativo, alguma coisa que você vá ticando, né? Fiz, não fiz. Milhares de ferramentas aí para isso. Ou você fazer o acompanhamento, ou não, né? E você fazer o acompanhamento do plano de ação e dos objetivos que você definiu. Então, eu acho que é importante a gente definir frequência para voltar, né, naquilo que a gente disse que ia fazer. Então, imagina que eu fiz uma promessa de ano novo lá em dia 1º de janeiro. E, cara, já é agosto e eu nunca mais voltei para olhar o que eu disse que ia fazer, entendeu? A chance de você perder alguma informação ou você trocar as prioridades no meio do caminho, né, é muito grande. Então, eu acho que esse é uma das disciplinas mais difíceis da gente ter, que é a gente se manter comprometido com aquilo que a gente disse que ia fazer e não mudar no meio do caminho, né? Mas também não é errado. Se a gente tiver alguma mudança e precisar mudar, cara, vamos mudar, vamos, né? Vamos trocar e vamos fazer o que faz sentido pra gente no momento. E Então, eu até acho que é isso. a hora de mudar, né? Porque tem um momento que você propôs uma ação, você está executando aquela ação da forma como era para ser executada, mas ela não está surtindo o efeito que você imaginou que fosse surtir. Então, é a hora de revisitar o plano de ação. Vou incluir uma outra ação, né? Para tentar trazer de novo o barco para o caminho certo, né? Sim, é isso, né? O que a gente falou aqui, resumindo, nada mais é do que, para quem não conhece, né, procurar saber aí, é o PDCA, né? A gente faz o planejamento, a gente executa esse planejamento, a gente checa, né, para ver o que deu certo, o que deu errado, e aí no final a gente age em cima daquilo que fez sentido e daquilo que não fez sentido. Eu acho que não tem nada de diferente disso. E o importante é a gente colocar em prática, praticar, 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 porque é disciplina, né? Voltando do que a gente falou lá no começo, a mudança de forma de pensar não é fácil, é difícil e requer muita disciplina, né? Então, por isso que eu acho que para quem ainda não está acostumado a fazer, pegar, fazer no papelzinho, escrever, né? Ajuda bastante a criar esse hábito. É, e Acho que está acabando o nosso tempo, faltam 2 minutos aí. tá acabando. Qual é o assunto da próxima live? Essa foi a primeira live, então a gente queria trazer alguma coisa bem light, assim. Na semana que vem a gente vai começar a subir o degrauzinho lá também. Não vamos dar moleza para todo mundo, não. O próximo tema a gente vai falar muito também a ver com o momento que a gente está vivenciando, né? De redução de desperdício. Que a gente já falou aqui, o Lean é basicamente uma filosofia baseada que tem esse objetivo, né? De reduzir desperdício. E nada mais justo que a gente tentar linkar essa redução de desperdício com finanças nesse momento, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de como a gente pode reduzir os nossos desperdícios nas nossas finanças pessoais na próxima live de semana que vem, na quinta-feira. Show de bola. E só para fechar, galera, a gente vai, a partir de amanhã, colocar lá no Instagram, a gente vai fazer alguns posts com alguns exercícios, né, para vocês praticarem sobre esse assunto que a gente falou hoje. Obrigada aí por vocês acompanharem a gente, pela galera que perguntou e participou e contribuiu. A gente teve 2 sugestões aí de tema, né, para próximas lives, que seriam indicadores e experiências práticas em projetos de Seis Sigma. E a gente vai anotar e com certeza mais para frente a gente faz aí um bate-papo sobre esses assuntos. Tá bom, galera? Então, a mais dúvida, pergunta, também pode deixar lá no nosso feed também, em algum comentário, tá? Isso aí. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo. Até a próxima. Se cuidem e fiquem em casa.